Cada um faz no momento que quiser. A Michelle está passando por um momento difícil, que a família toda está passando. Você vê que ela começa a frequentar, fazer algumas agendas públicas, então no tempo dela. Flávio Bolsonaro me deu essa declaração momentos antes de Michelle usar as redes sociais para chutar o balde e fazer duras críticas a ele, dizendo que se sentiu desrespeitada e que levou uma punhalada do enteado ao tratar ali de articulações políticas. Vou te contar tudo que eu apurei após essas mensagens de Michelle Bolsonaro que explodiram no cenário nacional e mexeram no tabuleiro político. Vamos lá. Primeiro, isso revela um descompasso na própria família Bolsonaro entre o que eles querem publicizar em relação a eles próprios, a relação pessoal deles próprios. Enquanto Flávio Bolsonaro buscava distensionar, dizer que Michelle passava por um momento delicado e que não precisava fazer campanha para ele à presidência, diferentemente do que Eduardo vinha cobrando, de um maior engajamento de Michelle e de outras lideranças da direita, Flávio Bolsonaro, digamos assim, pegou leve com Michelle Bolsonaro e a ex-primeira-dama chutou o balde, fez duras críticas e iniciou uma nova crise no seio do bolsonarismo. E por que isso acontece? Para explicar esse descompasso, essa insatisfação de Michelle, a gente tem que começar por 2022. Quando Bolsonaro buscava a reeleição à presidência da República, ele começou a botar Michelle no palanque para discursar, fazer ali discursos junto com ele. E Bolsonaro viu em Michelle potencial político para ampliar ali o poder da família, porque Michelle é uma ótima oradora e Bolsonaro identificou isso, identificou que Michelle tem bandeiras, não só junto às mulheres, mas também junto a pessoas com necessidades especiais, e achou que Michelle tem um caminho para trilhar na política. Isso em 2022. Ela não foi candidata porque a lei veda que parentes com proximidade com o presidente da República sejam candidatos. Então, em 2022, Michelle não podia ser candidata, mesmo já demonstrando aquela aptidão para disputar uma eleição. Então, em 2026, Bolsonaro decidiu que Michelle seria candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal e que Flávio seria o candidato à presidência da República. Eu publiquei isso com exclusividade na época, ainda em 2025, na minha coluna. Se você pesquisar o Google, você vai ver lá. Pois bem, o que acontece? Tem um entorno de Michelle Bolsonaro que acredita que ela não tem que ser candidata ao Senado, mas há uma função mais importante, como até mesmo a presidência da República ou a vice-presidência da República. Só que a vice numa chapa que não seja encabeçada por Flávio. Aliados de Michelle, e isso eu apurei, é informação, não é achismo, não é fofoca, tem um entorno de Michelle que acredita que ela tinha que ser a candidata à presidência da República ou vice numa chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas. E aí, essas pessoas externaram isso, são do entorno muito próximo de Michelle, externavam isso para a ex-primeira-dama a todo momento. E aí, o que acontece? É difícil você, agora, como jornalista que eu sou, apurar até que ponto ela se deixou influenciar por isso ou não. Mas o fato é que, no entorno de Michelle Bolsonaro, muitas pessoas acreditam que ela tinha que ser candidata à presidência da República ou a vice. Ela teria que ter um protagonismo nacional mais forte. E não foi essa a decisão de Jair Bolsonaro para 2026, que apostou as fichas no filho, o senador Flávio Bolsonaro. Então, Michelle Bolsonaro, ela começou a engajar mais na política como dirigente do Partido Liberal, ela é presidente do PL Mulher, e os filhos de Bolsonaro começaram a achar que Michelle foi picada pela mosca azul, ali que o pai teria apoiado ela num projeto político, mas que ela achou que merece mais do que aquilo que estava sendo ofertado a ela, que é uma disputa ao Senado. E, de fato, tem pessoas próximas a Michelle que dizem isso a ela. Agora, é difícil precisar até que ponto ela se deixa influenciar por isso ou não. Mas o fato é que a escolha de Jair Bolsonaro para lançar Flávio como candidato, ela desagradou um entorno de Michelle Bolsonaro. Repare que eu estou falando em entorno. São pessoas do convívio dela, algumas até trabalham com ela. Eu não estou falando pela ex-primeira-dama, mas só dando um contexto político das pessoas que cercam a ex-primeira-dama. Portanto, tem esses diferentes projetos de poder de Michelle com os filhos de Jair Bolsonaro. Muitos deles
acreditam, né, que Michelle foi picada pela mosca azul. Já Michelle acha que não é ouvida pelos filhos de Bolsonaro, porque eles a veem, segundo Michelle própria disse, aí sim, nesse vídeo que ela publicou, se referindo a Flávio, como alguém que chegou ontem no grupo político. Essa foi a expressão que Michelle Bolsonaro usou. Chegou ontem no grupo político. É o que Michelle disse que Flávio teria dito a ela nessa conversa que envolveu alianças políticas no Ceará. Flávio Bolsonaro depois fez um vídeo dizendo que jamais destrataria uma mulher, sobretudo a esposa do pai dele. Bom, também teve uma outra postagem que chamou a atenção, que é a postagem de Eduardo Torres. Quem é Eduardo Torres? É irmão de Michelle Bolsonaro e que será candidato a deputado distrital pelo Partido Liberal aqui no Distrito Federal. Eduardo Torres fez uma publicação dizendo que Michelle decidiu externar o descontentamento dela com Flávio Bolsonaro, com os filhos do presidente, depois de ser muito atacada, e disse que esses ataques não pararam porque tem método. Tem método. Essa expressão é importante porque foi uma indireta de Eduardo Torres ao ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é quem comanda, né, as redes sociais de Jair Bolsonaro, enquanto Bolsonaro podia postar, né, antes da proibição pelo STF, e quem ali tem uma forte militância digital. Quando o Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro, diz que os ataques a Michelle Bolsonaro têm método, ele se referiu indiretamente a Carlos Bolsonaro, ou seja, dando a entender que as arestas de Michelle Bolsonaro não são apenas com Flávio, mas também com outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do próprio Flávio e do Eduardo Bolsonaro, que faz críticas publicamente a Michelle há muito tempo, citando também aí Carlos Bolsonaro. Então, essa treta que teve hoje, ela não é apenas um retrato do momento, ela é um retrato do que vem acontecendo desde que Jair Bolsonaro perdeu as eleições em 2022, viu em Michelle um potencial político, um ativo político para a família, e então ele designou que ela disputasse essa eleição em 2026 ao Senado Federal. O que Michelle diz publicamente? Que ela não quer ser, que ela não tem um projeto político, que ela não quer ser candidata, o que ela fala publicamente, que ela está lá para servir, se o Bolsonaro quiser que ela seja candidata ao Senado, ela vai ser, se quiser que seja outro cargo também. Mas, assim, no entorno dela, há essas pessoas que acham que ela tem que disputar a presidência da República ou um cargo eletivo mais importante do que o Senado. E aí só caberia a vice-presidência da República. Bom, é isso em termos de relação pessoal, pelo que eu apurei também. Não sou aqui Léo Dias para falar de relacionamento amoroso, mas em 2021 teve uma crise no relacionamento de Michelle Bolsonaro com Jair Bolsonaro. Eles passaram um momento que para muitos ali no entorno foi um momento ali mais delicado na relação matrimonial entre os dois. E em 2022, depois que, ainda durante a eleição e sobretudo depois que Bolsonaro perdeu a eleição, os laços de Michelle com Bolsonaro se fortaleceram. Inclusive foi na dificuldade que eles encontraram ali um caminho para melhorar a relação deles, segundo eu apurei com diferentes pessoas do entorno da família. Mas, então, assim, nem sempre a relação foi tranquila ali, e acredito eu que os filhos tenham sentido isso naquele momento, pré-eleição presidencial de 2022, e dizem que essas pessoas no entorno que Michelle Bolsonaro teria um trato difícil ali na relação cotidiana. Tá? E aí eu estou dizendo apenas os relatos que me passaram, não tenho câmeras escondidas, não tem como eu dizer aqui como de fato a relação no lar, no seio do lar ali entre eles, mas apenas exponho aqui todos os lados. E na visão de Michelle Bolsonaro, pessoas próximas a ela acreditam que ela não tem recebido o destaque, a relevância que ela tem como nome político, que na visão de aliados de Michelle Bolsonaro, ela teria mais viabilidade política, seria um nome melhor para disputar até a presidência do que o nome de Flávio Bolsonaro. Então ficam aí essas diferentes visões
é dentro da própria família Bolsonaro, que é a maior liderança da direita no Brasil, mesmo que preso. Jair Bolsonaro ainda é essa liderança, não à toa conseguiu transferir grande parcela dos votos para Flávio Bolsonaro. Então, a cobertura nesse sentido jornalística é importante porque representa uma parcela considerada dos eleitores brasileiros que têm interesse em saber em que pé está a família Bolsonaro em termos de política. Bom, é isso. Acompanhe aqui a coluna Paulo Capelli, eu vou te mantendo informado, vou trazendo outras informações também dessa entrevista que eu fiz com Flávio Bolsonaro. Ele fala sobre o presidente Lula, sobre Donald Trump, sobre projetos que ele quer implementar caso vença a disputa presidencial em 2026. Enfim, acompanhe aqui, se inscreva no canal aqui, Paulo Capelli, e fique muito bem informado. Um forte abraço. Tchau, tchau.